Nós temos um tipo de estado de exceção que não fica evidenciado, esclarecido, nem declarado, mas é um estado de exceção, desestruturando totalmente, destruindo todas as estruturas do país, né? Toda a estrutura de inteligência, de educação, de conhecimento, de cultura, de produção, né? E como se fosse de uma maneira avassaladora. Em 10 meses nós somos um outro país. E depois de tantos progressos, com tanto esforço, e o que mais me machuca é essa destruição dos princípios do brasileiro. O brasileiro perdeu os seus princípios, os seus ideais. Ele está totalmente derrotado. O ambiente no Brasil é de derrota. Derrota versus fanatismo. Eu só fui cobrir o poder a partir do Figueiredo. Né? Então, eu acho que, para mim, eu me dava uma desculpa que eu estava cobrindo o governo da abertura. E que a abertura iria ser sem sangue. Imagina, depois de tanto sangue, né? Então, eu me dava essa... E eu não entendia quando pessoas me questionavam, eu achava que elas estavam me perseguindo, porque eu realmente, eu acho que eu estava totalmente obstaculada pelo medo. Eu estava sedada por aquele medo. A minha mãe me protegeu, mas me colocou naquele mundo do colonismo social, que era o objetivo dela. Era uma maneira de proteger, era me afastar do teatro e me colocar junto a ele. Eu sabia que eles tinham assassinado a minha mãe. Eu sabia que eles tinham assassinado a minha mãe. Que ano foi? Foi em 1976, no governo do Geisel. Segundo o agente do DOPS, Cláudio Guerra, Isso. ela foi assassinada por ordem do gabinete do Geisel. Ordem direta que queriam, para haver abertura, fazer uma limpeza das pessoas que pudessem ameaçar esse processo e querer uma abertura mais ampla, talvez, né? Não com aquela vergonha que foi a anistia, a lei da anistia. E então eu não duvido, agora mais do que nunca eu não duvido, desde do livro do Cláudio Guerra, dos depoimentos dele à Comissão da Verdade, que a minha mãe foi morta. Ela tinha convicção naquele momento porque ela era permanentemente ameaçada e porque ela não tinha freios. Todo medo que todo senso de sobrevivência que todos tinham, ela não tinha. Desejo de sobreviver, ela não tinha. Ela tinha o desejo de encontrar o filho na prisão, salvar o filho, posteriormente, de conseguir o corpo do filho e de proteger os filhos das outras. Os filhos das outras passaram a ser o filho dela. Quando a mamãe fez o desfile de protesto político em Nova York, o chefe do Telex do Globo, o Mera, me procurou, que eles recebiam as telefotos, né? E falou pelo telefone interno e disse: olha, Eide, eu estou recebendo umas telefotos aqui do desfile da sua mãe em Nova York, você tem que fugir, você tem que se esconder. E eu sabia que ia ter o desfile, eu até ajudei ela a fazer algumas coisas. Aí eu falei: não, Mera, eu não vou fugir, porque a minha possibilidade de sobrevivência é trabalhar no Globo. E eu era muito doce. E eu não deixava transparecer as minhas emoções. E eu era muito, assim, submissa,
muito gentil, sempre foi. E isso também, de certa forma, foi uma estratégia de sobrevivência. Isso fez com que as pessoas julgassem que eu era inócua. E eu efetivamente era inócua, mas era inócua no presente, não no futuro. E eu sobrevivi para contar. Porque nos primeiros anos, antes de eu ir trabalhar em casa, nessa época, 68, 69, eu trabalhei no jornal, né? E você convivia com Nelson Rodrigues, pessoas que estavam começando, como Carlos Chagas, que também já era mais graduado, tinha jornalistas como José Augusto Ribeiro, Marisa Rajagabalho, uma grande cronista. Você vivia com essas pessoas, mas ninguém falava nada que pudesse ameaçar a sua vida ou a sua integridade física. O único caso que eu soube no Globo foi da Marta Alencar, que saiu antes de eu entrar. Ela era ilustradora do Globo Feminino e ela foi despedida. E quando ela foi despedida, eu depois soube que ela desceu as escadas dos fundos, grafitando a parede. Ditadura assassina, sei que, a Globo não sei o quê. Quer dizer, ela foi a única que eu soube no Globo, e depois ela casou com o Hugo Carvana, né? Que teve esse gesto corajoso de externar a sua indignação. Mas o milionário mais tradicional, ele não tem essa veleidade de soberania. Eles são todos liberais. Você não vê preocupação com soberania, patriotismo. Eles têm casas no exterior, eles têm a sua vida lá fora, ganham dinheiro aqui no Brasil, mas tem a sua boa vida no exterior, nas Bahamas, em Portugal, Suíça, na Flórida, na Suíça, em Nova York, que nos anos 80 era o auge, 90, ter um apartamento lá, ainda todos têm. Então, o milionário, ele não vive o Brasil é um pouso, é uma estação de passagem onde ele ganha dinheiro, mas ele vive nos melhores ambientes, dos melhores lugares do mundo. E não tem essa sensação de culpa em relação à pobreza. Ele procura fazer do seu jeito a sua parte, contribuindo com instituições de caridade, talvez com artistas, patrocinando alguns artistas, o que é muito raro, mas, pelo menos, eu estou falando do milionário no Rio de Janeiro. Mas não tem essa coisa de Brasil. Essa coisa de Brasil é dos intelectuais, dos artistas, da classe média mais esclarecida. Essa coisa de Brasil que eu digo é esse apego ao Brasil, às coisas brasileiras, a nossa terra, o nosso povo, a nossa história, a nossa cultura. E isso eu aprendi com a minha mãe, porque ela foi transformadora na moda dela, porque ela foi a primeira a ter coragem de fazer a moda brasileira, a moda que, inspirada em nossos valores, nossa história, nossos personagens, como o Lampião e Maria Bonita, nossas cores, nossa tradição, nossa singeleza, nossa pobreza e nosso poder de transformar o pobre no bonito, no lindo, no fantástico, no maravilhoso. Na moda, ela fez o que, de certa forma, o Joãozinho 30 fez na escola de samba, transformar o pobre, o lixo, o barato no luxo. Então, eles passam também, o Brasil é uma estação de passagem para uma universidade no exterior, para ser brilhante lá fora, para ser um cientista lá fora, um banqueiro lá fora. É isso que a gente vê. E quando volta para cá, já graduado, quando volta, digamos, para ocupar posições em governos como agora do Bolsonaro, que veio tanta gente da escola de Chicago. Entendeu? É para isso que servem os filhos
dos abençoados que podem colocá-los em escolas estrangeiras, bilíngues. É para isso que servem, para servir ao exterior no Brasil. Laurita está dizendo que Zuzu e Hildegard foram libertários, Stuart também. Cláudio está dizendo, Hildegard, por que jornalistas atuais são tão submissos, mesmo não correndo os riscos que sua geração correu? Como é que você avalia o comportamento da imprensa brasileira diante desse estado de coisas? Bem, é muito difícil você julgar, né, Leonardo? Porque as pessoas têm que sobreviver, elas têm famílias, mas eu acho que chega a um ponto em que é mesmo uma total ausência de amor ao nosso país, um total comprometimento com outros valores, um total apego ao dinheiro. Sabe, a riqueza, não é o dinheiro da sobrevivência, do bem-estar, a riqueza, a prosperidade. Querem ter apartamento na Vieira Soto, querem frequentar o country club, querem ter casa em Angra dos Reis. Então, para ter isto tudo, ter casas, você tem que se vender alto. O Stuart havia um piso no Flamengo com todos os seus atletas campeões. O Stuart deu 2 campeonatos ao Remo. Então tinha uma estrela com o nome do Stuart. E eles tiraram as estrelas. Acho que tiraram as estrelas do Flamengo. É uma coisa, realmente pavoroso. revisionismo, né? Quando... Eu acho que se ele soubesse que aquela menina meiga, boazinha, tão cordata, porque eu efetivamente eu também sou isso. Eles também teriam me matado. Eu me lembro que na época do Figueiredo, nos eventos, eu ficava sendo observada de longe pelas pessoas, aquele Otávio Costa, Heitor de Aquino, com aqueles óculos escuros, eu tinha um medo deles, tratava muito bem, mas eu achava que eles eram muito perigosos. Eu acho que eles não teriam me poupado. Em 64, o golpe foi articulado pelos políticos de direita, capitaneados por Carlos Lacerda. A tribuna da imprensa de Hélio Fernandes também. E aí a grande imprensa, né? O que aconteceu depois do golpe militar? Em pouco tempo, o Carlos Lacerda foi cassado, o Hélio Fernandes foi preso. E quem chegou ao poder? Chegaram ao poder, depois do Castelo Branco, cada vez vinham militares mais insensíveis em relação aos absurdos que eles estavam cometendo como política de Estado nas instalações militares contra a nossa juventude, porque eles, para se manterem no poder, eles precisavam ter um pretexto, eles precisavam ter o que combater. Então, esses jovens não eram jovens articulados, eles tiveram que se articular para se proteger, para sobreviver e para poder manter a sua liberdade intelectual, porque era proibido pensar, era proibido discutir, era proibido ser contra, era proibido divergir. Então, a única saída que eles tiveram foi a clandestinidade. E depois, numa escolha que hoje eles acham que foi errada, foi a luta armada. E que foi uma luta armada absolutamente insignificante em termos de vítimas, nunca uma vítima insignificante, numericamente, em relação ao que eles fizeram. Porque nós fomos vítimas. Milhares de pessoas, milhares de famílias foram vítimas do medo, foram vítimas do silêncio. Milhões de brasileiros vítimas do silêncio, vítimas da proibição de você ter voos além do que era possibilitado,
vítima de discutir, vítima de pensar, vítima de se reunir, não podiam se reunir mais de 3 indivíduos numa esquina que eram presos. Eles eram criminalizados, era proibido, isso era um juntamento, isso era visto como uma manifestação. Você não podia falar no telefone, você não podia conversar, você era vigiado, você tinha que andar com todos os seus documentos, qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar, porque senão você podia ser detido e preso. Eu vejo que no Chile o povo reage, no Equador o povo reage. No Brasil, eu acho que nós temos máquinas muito poderosas. Nós temos o Big Brother, né? A cooptação das mentes, né? Então, as pessoas, se não sair no telejornal, elas não acreditam. Se a Globo não falou, não é verdade. Mas é isso. E agora a Record. A Record realmente está tendo um domínio, e o Silvio Santos também, enorme sobre a mente dos menos esclarecidos, né? Dos mais frágeis intelectualmente, né? Pessoas de boa fé que são iludidas e que se acreditam no meio de um grande risco, iminente risco de comunismo no Brasil, quando nem mesmo o presidente da República sabe definir o que é comunismo. Como no nazismo, você demora a entender que é uma questão de Estado. Eu achava, por exemplo, que o brigadeiro Bournier matou o meu irmão porque ele era um louco acelerado. Mas não é porque ele era que os outros brigadeiros também tinham medo dele, é verdade. Que quando você cria esse estado de exceção, todo mundo tem medo de todo mundo. Mas ali não, era uma decisão de Estado. Vamos eliminar os jovens mais preparados do Brasil, vamos prendê-los, vamos calá-los, vamos provocar sua fuga. Foi essa a determinação. E quando não havia mais os jovens que justificassem toda aquela máquina, aquele aparelho enorme que foi montado no Estado brasileiro, com empregos, tudo, eles aí tinham que criar novos inimigos. E vamos ser inimigos da cultura, e vamos ser inimigos dos parentes, e vamos ser inimigos disso, vamos ser inimigos... para justificar aquele mastodonte e perpetuar no poder pessoas que estavam na fila para serem presidentes do Brasil.